E qual é a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado, que a gente tem que entender da parte teórica, também com a parte prática, quando a gente se trata sobre esse assunto de curvas? É o seguinte, a primeira coisa que tem que estar na sua mente aí, bem solidificado, é você precisa conseguir aprender e desenvolver a habilidade que é simples de saber identificar a posição do volante e das rodas sem haver a necessidade de olhar para o volante. E quando a gente começa a entrar nessa parte que é um pouco mais técnica, existem outras coisas também que você precisa saber. Marco, mas eu não sei fazer isso. Como que eu desenvolvo? Como que eu aprendo isso? É o seguinte, existem 3 tipos de direção, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu conheço. Existe o carro direção comum, direção mecânica, que é aquele volante mais duro de se virar. Se o seu carro não tem a direção hidráulica, não tem a direção elétrica, é a direção comum, ele é um carro mais duro de você virar o volante, principalmente quando o carro está parado. Beleza. Nesse tipo de carro, o volante ele tem um total de 4 voltas. Ai, Marco, como assim 4 voltas? Antes da gente entrar nessa parte de quantidade de voltas, você precisa se atentar e observar que todo volante tem um desenho. Todo volante vai ter um desenho. Nenhum volante é só o arco aqui e vazio aqui no meio. Todo volante tem um desenho aqui. No caso desse carro, o desenho é esse aqui, ó. Tem essa parte horizontal e uma parte aqui na vertical. E o símbolo aqui na marca do carro. Beleza, esse volante. Esse desenho do volante, ele não é somente estético. Ele é necessário também para que se possa suportar toda essa parte externa onde a gente coloca as mãos, mas ele tem uma outra função também. Você, através dessa estética do volante, você precisa conseguir saber entender que quando o volante está nesse desenho aqui, com o desenho alinhadinho, aqui horizontal e vertical, significa que o volante, não necessariamente as rodas, mas o volante está alinhado. O volante está alinhado. Beleza. Quando você tem um carro que é a direção comum, e eu falo para você que ele tem um total de 4 voltas no volante, e já que ele vira para os 2 lados, significa então que se as rodas estiverem retinha e o volante estiver alinhadinho, no momento que você começar a esterçar o volante para alguns dos lados, ao contar, se você observar, você só vai chegar ao final quando você completar 2 voltas, por exemplo, para a esquerda. Vai. Então, o que seria 2 voltas completas? Vamos pegar como referência aqui esse buraquinho que tem aqui na parte de baixo do meu volante. Esse buraquinho estando aqui embaixo é minha referência, tá? Então, se eu começasse a virar o volante para a esquerda, ao virar para a esquerda, essa bolinha ia começar a vir aqui para cima. A hora que chegasse aqui em cima, completou meia volta. E continuando, a hora que ela chegasse aqui embaixo por completo, completou uma volta. Se eu continuasse o processo e até dar 2 voltas, aqui eu ia sentir o final do volante. O final. A trava, né? O volante ia travar. E ao esterçar, devolver essas 2 voltas, né, que tinha sido para a esquerda, ao voltar 2, então eu vou estar com as rodas centralizadas, alinhadinhas novamente. Se eu começar a virar o volante para a direita, o mesmo processo vai se repetir. Eu vou contar 2 voltas e eu vou chegar no final e eu vou perceber que eu não vou conseguir mais virar o volante. Ok. O carro direção mecânica é isso. São 4 voltas, sendo 2 para cada lado. Se eu virar 2 para a esquerda, vai chegar no limite. Se eu volto as 2 que eu tinha dado para a esquerda, eu chego no centro. E se eu vou mais 2, então eu tenho as rodas todas esterçadas para a direita. Tá. O que significa ter mais voltas no carro direção mecânica? Significa que ao fazer uma curva, você vai precisar virar um pouco mais o volante
do que você viraria se você estivesse com um carro direção hidráulica ou direção elétrica. Ah, Marco, mas por quê? Porque o carro direção hidráulica ou direção elétrica já não são 4 voltas, e sim 3. São 3 voltas no total. Então, se eu tenho um volante com 3 voltas e ele vira para os 2 lados, então eu tenho 1,5 volta para cada lado e acaba o limite do volante. Beleza. Esse carro aqui que a gente está é um carro direção hidráulica. Qual que é a diferença do hidráulico para o elétrico? Na prática, é que o elétrico é mais mole ainda do que o hidráulico. É mais sensível ainda. Você precisa, com um dedo, você vira o volante, mesmo com o carro parado. O hidráulico, ele fica no meio termo. Ele é bem mais mole do que o carro que não é hidráulico, né, que é direção manual. Só que ele não é tão macio de virar quanto quando se comparado com um volante de direção elétrica, ok? Mas ambos, tanto hidráulico quanto elétrico, ele tem um total de 3 voltas. Então, nesse exemplo aqui, que é hidráulico, eu precisaria então virar menos o volante ao fazer uma curva, se comparado com um carro direção comum, direção normal, tá? Então, o que significa virar 1,5 volta para cada lado? Vamos ver isso aqui na prática? Liguei o carro para a direção ficar mais macia, né, para virar, porque aí o sistema da hidráulica começa a funcionar, pelo fato do motor estar funcionando. Então eu vou começar a virar o volante aqui todo para a esquerda. Beleza. Então perceba que quando essa volta chegar aqui, eu vou completar 1 volta. Quando ela chegar aqui em cima, vai ter dado 1,5 volta no total. Então vamos começar a virar tudo para a esquerda, ó. Completou 1 volta, acabou. Então chegou no final. Um detalhe aqui sobre o carro direção hidráulica é que quando você chega no final do volante, aqui no limite, ele faz um barulhinho lá na parte hidráulica, lá debaixo do capô, que você consegue ouvir estando aqui de dentro do carro. Só que eu não sei se vai conseguir captar aí pelo vídeo, então eu vou tentar fazer um silêncio aqui e fazer o barulhinho, para vocês tentarem ouvir. Parei. Vou fazer de novo. Parei. Mais uma. Parei. Tá. Aqui eu quero dar uma dica importantíssima. Todo carro hidráulico tem esse barulho quando você chega no finalzinho do volante. Esse barulho significa que você chegou no limite e o sistema hidráulico está forçando, porque já está no limite. Mesmo que você não esteja pondo força aqui no volante, o fato de você estar segurando ele no talo, no limite, é muito prejudicial para o sistema hidráulico do carro. Então, sempre quando você for esterçar no limite do volante e você estiver andando com um carro hidráulico, chegou no final, dá uma folguinha para que ele pare de fazer o barulho. Quando chega no barulho e você mantém ali, você está desgastando, você está estragando o sistema hidráulico. Quando você volta esse pouquinho para deixar de fazer o barulho, então você está cuidando e você está zelando ali para que o sistema, todo o mecanismo tenha uma vida útil muito mais duradoura, tá bom? Então essa dica aqui é essencial para todo mundo que tem carro de direção hidráulica. Chegou no final, não segura ali no talo, aquilo estraga. Então aqui estraga, aqui não estraga, aqui estraga, aqui não estraga. É um pouquinho assim, ó, um pouquinho, meio centímetro que você voltar, ele já para de fazer o barulho e ali já não estraga, tá bom? Então eu cheguei aqui no limite, deu 1,5 volta, né? E para mim, nesse momento aqui, as rodas da frente estão todas viradas para a esquerda, as duas. Para mim alinhar as rodas, eu preciso então devolver essa 1,5 volta e centralizar aqui o desenho do volante de novo. Então vamos devolver aqui, ó. Voltei meia volta. Ah, Maicon, o desenho do volante está alinhado, mas as rodas ainda não, porque lembra que eu virei 1,5? Então se eu voltar só meia, a roda ainda vai estar virada. Então aqui você tem que tomar muito cuidado para não confundir volante alinhado e roda alinhada.
porque o volante ele pode estar alinhado, mas a roda não. Então aqui eu voltei só meia volta, ó, tô no limite aqui, voltei meia, falta uma. Completei aqui uma volta e meia. Agora nesse momento as rodas do carro estão completamente alinhadas. Se eu fosse uma a mais, aí já ia virar para o outro lado, já ia virar para a direita. Um outro detalhe aqui sobre o volante é quando você alinha e solta, ele tenta voltar um pouquinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é o atrito da borracha dos pneus com o solo, com o chão. O que você faz para deixar ele 100% alinhado? Dá uma passadinha para o outro lado e fica tudo certo, ele fica alinhadinho. Ok? Então tava tudo para a esquerda, alinhei. Agora eu vou jogar tudo para a direita, o processo é exatamente igual, ó. Completou uma volta, mais meia, faz o barulho aqui também, ó, se eu for até no limite, ó. Estraga, não estraga. Estraga, não estraga. Beleza. E vamos alinhar o volante. Então volto meia, mais uma inteira. E o volante está 100% alinhado e as rodas estão 100% alinhadas. Então, o que você tem que fazer para conseguir identificar se as rodas do carro e o volante do carro está alinhado sem precisar olhar? Você precisa treinar. E esse treino você pode fazer com o carro parado dentro da sua garagem. Isso mesmo. Que treino seria esse? Você tem que colocar na sua cabeça: eu vou virar tudo para a esquerda, depois eu vou alinhar. Vou virar tudo para a direita e depois eu vou alinhar. Só que para você trabalhar o volante, existem formas e formas de você virar um volante. Qual é a técnica mais adequada e mais eficiente que na minha opinião, você tem que priorizar desenvolvê-la? É o seguinte: pegando sempre por fora, vou virar aqui tudo para a esquerda, pegando sempre por fora, você vira aqui o volante, né? Virou, aí perceba que a minha mão esquerda ela já está aqui embaixo do volante, então eu passo ela por cima da direita, cruzando os braços aqui, ó, faz um X aqui na minha frente, aqui, ó, meus braços fazem um X, aí eu continuo a esterçar o volante, ó. A hora que chega aqui embaixo o direito, eu pego aqui do lado de novo e faço o processo, repito o processo. Eu fiz o X novamente, cheguei, pronto, tô no limite, voltei um pouquinho para não fazer um barulho. Agora vou voltar para a direita, beleza? Vou virando aqui, ó, para a direita, chegou aqui embaixo, eu cruzo aqui em cima e vou, ó. Chegou aqui embaixo, ó, cruzou, alinhei, devolvi uma volta e meia. De novo, ó, vou virar tudo para a esquerda. Então, faz o X, pegou, alinhado, faz o X, chegou no final. De novo, ó, tá alinhado aqui, vou virar para a direita, virou, faz o X aqui em cima, alinha as pegadas, faz o X. Essa é a técnica que você precisa aprender a desenvolvê-la e deixar afinadinho. Qual é o maior erro que você pode cometer nesse momento? Querer virar o volante dessa forma assim, ó. Juntar a mão aqui em cima, afastar. 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 Essa é a pior técnica que você pode executar no momento de virar um volante. Por quê? Porque você precisa fazer muitos movimentos para conseguir virar o volante. Consequentemente, no momento que o carro estiver fazendo uma curva, como o volante vai virar mais devagar porque a sua técnica é ineficiente, você tende a apontar a frente do carro para a calçada. Por causa da técnica. Eu vou dizer que se você dominar essa técnica, cara, eu me arriscaria a dizer que 80% das coisas, quando o assunto for curva, já vai melhorar para você. O fato de você saber virar o volante, tá?
tá? Então aqui tocou ele todo para a esquerda. Eu vou exercitar só técnica, então eu vou virar tudo para um lado, depois tudo para um outro, tudo para um lado, tudo para o outro, para mim exercitar a técnica. Então observa, vou botar tudo para a esquerda, ou tudo para a direita, ó. Cruzou aqui em cima, chegou no final. Beleza, não tava nem contando, só tô treinando a técnica. Agora tudo para a esquerda, ao contrário, ó. Cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, chegou no final. De novo, cruzou, ó, o X aqui, ó. Cruzou. Aí você aumenta a velocidade. Chegou. Sempre pegando por fora. Evita pegar por dentro do volante. Por quê, Maicon? Porque se você precisar de uma manobra rápida, de repente, a hora que você for pegar, você atropelar e, ó, já buzinei sem querer, atropelar e travar os dedos aqui, você erra a manobra porque você não conseguiu encaixar a mão. Agora, se você pega por fora, nunca vai ter erro, tá? Ó, sempre aqui pegando por cima, e você tem que conseguir exercitar essas manobras de forma rápida. Ô Maicon, mas o meu carro é volante muito duro. Tudo bem, vou mostrar para você que é possível, mas eu vou penar aqui um pouquinho também, porque eu vou desligar o carro e o volante ele vai ficar mais duro do que o carro normal. Beleza, agora tá tudo aqui pesado. Cheguei no final. Cheguei no final. Alinhei. Beleza, você já faz uma musculação junto, queima caloria e fica boa no volante. Beleza? Eu vou ligar aqui de novo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é identificar como está a posição do volante sem precisar olhar para ele. E como que você faz isso? Virando tudo para um lado, alinha. Você pode perceber, em alguns casos, eu percebo que algumas pessoas têm mais dificuldade em trabalhar um lado do que o outro. Se você perceber essa dificuldade num lado específico, é o momento de você treinar. Imagine que você tem mais dúvida de virar para a esquerda e depois alinhar. Você se perde na hora de alinhar, você não sabe se o volante foi a quantidade certa, ou se foi a mais, ou se está certo. O que você faz? Treina só o lado esquerdo. Então, por exemplo, tudo para a esquerda aqui, ó. Alinha. Pronto, alinhei. Tudo para a esquerda. Chegou no final. Alinha. Pronto, tudo para a esquerda. Alinha. Ficou bom nisso? Vai pro outro lado, tudo para a direita. Alinha. Tudo para a direita. Alinha. Aí talvez você pode estar se perguntando, exatamente nesse momento, a seguinte pergunta: mas Maicon, quer dizer que então toda curva que eu for fazer, eu vou ter que virar tudo o volante? Definitivamente não. Não é isso. O que nós estamos aqui fazendo é afinando a sua habilidade, a sua técnica e a sua habilidade, para caso em alguma situação precise. Existem situações que precisa? Sim, existem. Se você faz uma curva, que geralmente as curvas são 90 graus, né, que é tipo uma letra L. Só que se você faz uma curva 180 graus, não 180, que é voltando, mas 180 serve também como exemplo. Provavelmente você vai ter que usar o limite do volante e saber devolver a quantidade certa no tempo certo. E como que você faz isso? Se você tiver essa técnica bem afinada. Então você sempre tem que saber fazer mais do que aquilo que você corriqueiramente vai utilizar no dia a dia. Então isso é excelente, é a forma adequada e ideal de você treinar. O carro parado, desligado, dentro da garagem. Ou você pode ligar se for hidráulico ou elétrico. Se for manual, não adianta nada você ligar, vai ficar duro do mesmo jeito. E treina isso dentro da garagem. Então, ó, direita, alinha, ó, sem olhar. Direita, alinha.
Pronto. Esquerda. Alinha. Direita. Alinha. Direita. Alinha. Acabou. Esse é o primeiro ponto. Então, desenvolvida a habilidade, desenvolvida a técnica, com o carro parado dentro da garagem, aí sim você pode passar para o próximo ponto.